Leitura do livro de Ezequiel, capítulos 17 ao 20, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Ezequiel, capítulo 17. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, põe um enigma e fala uma parábola à casa de Israel. E dize: Assim diz o Senhor Deus: uma grande águia com grandes asas, compridas e cheias de penas, que tinha diversas cores, veio ao Líbano e levou o mais alto galho do cedro. Ele cortou o topo de seus galhos novos e carregou-o para uma terra de comércio. Ele o pôs numa cidade de mercadores. Ele também tomou a semente da terra e plantou num solo frutífero. Ele a colocou junto a grandes águas e a pôs como um salgueiro. E cresceu e tornou-se numa videira larga de baixa estatura, cujos galhos se voltavam para ela, e as suas raízes estavam debaixo dela. Então tornou-se numa videira e gerou galhos e lançou ramos novos. Houve também outra grande águia com grandes asas e muitas penas. E eis que esta videira dobrou as suas raízes em sua direção e lançou seus ramos em sua direção para que pudesse regá-la pelos sucos de sua plantação. Esta estava plantada em um bom solo, junto às grandes águas, para que pudesse trazer seus ramos e para que pudesse dar frutos, para que pudesse ser uma videira formosa. Dize: assim diz o Senhor Deus: prosperará ela? Não lhe arrancará as suas raízes e não cortará fora o seu fruto para que murche? Murchará em todas as folhas de seus renovos, mesmo sem grande força ou muitas pessoas para arrancá-la pelas suas raízes. Sim, eis que, estando plantada, prosperará? Não secará totalmente quando o vento leste a tocar? Secará nos sulcos onde cresceu. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: dize agora à casa rebelde: não sabeis o que estas coisas significam? Dize-lhes: eis que o rei de Babilônia chegou a Jerusalém e tomou seu rei e seus príncipes e os conduziu consigo para a Babilônia. E tomou da semente do rei e fez um pacto com ele, e fez um juramento com ele, e também tomou os poderosos da terra para que o reino pudesse ser abatido, para que não pudesse levantar, mas que através do manter do seu pacto pudesse ficar de pé. Mas rebelou-se contra ele, enviando seus embaixadores ao Egito para que pudessem dar-lhes cavalos e muitas pessoas. Prosperará ele? Escapará aquele que comete tais coisas? Ou quebrará ele o pacto e entregar-se-á? Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente no lugar onde o rei habita, que o fez rei, cujo juramento ele despreza e cujo pacto ele quebrou, com ele no meio de Babilônia morrerá. Nem Faraó com o seu poderoso exército e grande companhia fará algo com ele em guerra, lançando montes para cima e construindo fortes, para cortar fora muitas pessoas, vendo que ele desprezou o juramento, quebrando o pacto, quando eis que ele havia concedido a sua mão e fez todas estas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como estou vivo, certamente meu juramento que desprezou e o meu pacto que ele quebrou, até mesmo isto recompensarei sobre a sua própria cabeça. E estenderei a minha rede sobre ele, e ele será tomado em meu laço. E eu o trarei à Babilônia, e pleitearei com ele lá por sua transgressão que transgrediu contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e aqueles que permanecerem serão espalhados em direção a todos os ventos. E sabereis que eu, o Senhor, tenho falado isto. Assim diz o Senhor Deus:
Eu também tomarei do galho mais alto do alto cedro e o estabelecerei. Eu vou cortar do topo de seus ramos um tenro e o plantarei sobre um monte alto e eminente. No monte da altura de Israel o plantarei, e gerará ramos, e dará fruto, e será um cedro formoso. E debaixo dele habitarão todas as aves de toda a asa, na sombra dos seus ramos habitarão. E todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubei a árvore alta, exaltei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz a árvore seca florescer. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Ezequiel capítulo 18. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Que queres vós, usando este provérbio que diz respeito à terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos é que se embotaram. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tereis mais ocasião para usarem este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mas se um homem for justo e fizer aquilo que é lícito e certo, que não come sobre os montes, nem levanta seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contamina a mulher do seu vizinho, nem chega a uma mulher menstruada, e não oprime a ninguém, mas restaura ao devedor o seu penhor, não prejudica ninguém através de violência, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa. Ele não dá sobre usura, nem toma nenhum aumento, que tira sua mão da iniquidade, executando verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para lidar verdadeiramente. Ele é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho que for ladrão, derramador de sangue, que fizer ao semelhante qualquer uma destas coisas, e que não fizer nenhum daqueles deveres, mas que coma sobre os montes e contamine a mulher do seu vizinho, oprimindo o pobre e necessitado, prejudicando através de violência, não restaurando o penhor e levantando seus olhos aos ídolos, cometendo abominação, dando sobre usura e tomando aumento, ele viverá? Ele não viverá. Aquele que tem feito todas estas abominações certamente morrerá. Seu sangue será sobre ele. Agora, eis que se ele gerar um filho que, vendo todos os pecados cometidos por seu pai, e considerar, e não fizer como tal, que não come sobre os montes, nem levanta os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contamina a mulher de seu vizinho, nem oprime a ninguém, e não retém o penhor, nem prejudica através de violência, mas dá o seu pão ao faminto e cobre o nu com roupa, que tiver retirado a sua mão do pobre, que não recebe usura nem aumento, executando meus juízos, andando em meus estatutos, ele não morrerá pela iniquidade de seu pai, ele certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque ele cruelmente oprimiu, prejudicou seu irmão pela violência, e fez aquilo que não é bom entre o seu povo, eis que ele morrerá em sua iniquidade. Ainda assim dizeis: porque o filho não carrega a iniquidade do pai? Quando o filho tiver feito aquilo que é lícito e certo, e tiver guardado todos os meus estatutos, e os tiver feito, ele certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará a iniquidade do seu pai, nem o pai carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso ficará sobre ele. Contudo, se o perverso se desviar de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer aquilo que é lícito e certo, certamente viverá,
ele não morrerá. Todas as suas transgressões que cometeu não serão mencionadas a ele. Na sua justiça que fez, ele viverá. Tenho eu qualquer prazer em que todo perverso morra? Diz o Senhor Deus. E não que ele se desvie de seus caminhos e viva? Mas quando o justo se afasta da sua justiça e comete a iniquidade, e faz de acordo com as abominações que o homem perverso faz, ele viverá. Todas as suas justiças que ele fez não serão mencionadas. Em sua transgressão que ele transgrediu e em seu pecado que ele pecou, neles morrerá. Ainda assim dizeis: o caminho do Senhor não é reto. Ouve agora, ó casa de Israel. Meu caminho não é reto? Não são seus caminhos inconstantes? Quando um homem justo se afasta da sua justiça e comete a iniquidade e morre nela, por causa da sua iniquidade que fez, ele morrerá. Novamente, quando o homem perverso se desvia da sua perversidade que cometeu e faz aquilo que é lícito e certo, salvará sua alma viva. Porque ele considera e se afasta de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Ainda assim, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é reto. Ó casa de Israel, não são retos os meus caminhos? Não são desiguais os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, ó casa de Israel, cada um de acordo com os seus caminhos, diz o Senhor Deus. Arrependei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, assim a iniquidade não será a vossa ruína. Lançai de vós todas as vossas transgressões com as quais transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Pois eu não tenho prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Você já se inscreveu no canal? Ezequiel, capítulo 19. Além disso, leva tu para cima a lamentação pelos príncipes de Israel e dize: o que é a tua mãe? Uma leoa. Ela se deita entre os leões, ela nutriu seus filhotes entre os jovens leões. E ela trouxe um dos seus filhotes. Ele se tornou um jovem leão e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. As nações também ouviram sobre ele. Ele foi tomado em sua cova. Eles o trouxeram com correntes até a terra do Egito. Agora, quando ela viu que tinha esperado e que a sua esperança estava perdida, então ela tomou outro de seus filhotes e fez dele um jovem leão. E ele foi para cima e para baixo entre os leões, se tornou um jovem leão e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E ele conheceu seus palácios assolados e devastou as suas cidades. E a terra foi assolada e a sua plenitude pelo barulho do seu rugido. Então as nações se juntaram contra ele em cada lado das províncias e estenderam sua rede sobre ele, e foi apanhado na cova deles. E eles o puseram em custódia em correntes e o trouxeram ao rei de Babilônia. Trouxeram-no dentro de fortificações para que sua voz não mais fosse ouvida sobre os montes de Israel. Tua mãe é como uma videira no teu sangue plantada junto às águas. Ela foi frutífera e cheia de ramos por causa das muitas águas. E ela tinha varas fortes para os cetros daqueles que governavam, e sua estatura foi exaltada entre os grossos ramos, e ela apareceu na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas ela foi arrancada com fúria, foi lançada ao chão, e o vento leste secou o seu fruto. Suas fortes varas se quebraram e murcharam, o fogo as consumiu. E agora ela está plantada no deserto, em um chão seco e sedento.
e o fogo saiu de uma vara dos seus ramos, que devorou seu fruto, para que ela não mais tenha vara forte, para ser um cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Ezequiel capítulo 20. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, no 10º dia do mês, que alguns dos anciãos de Israel vieram para inquirir do Senhor e sentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vieste para me inquirir? Como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não serei inquirido por vós. Tu julgarás, filho do homem, julgarás tu a eles? Faze-lhes conhecer as abominações de seus pais e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia quando eu escolhi a Israel e levantei a minha mão para a semente da casa de Jacó, e me fiz conhecido àqueles na terra do Egito, quando eu levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. No dia em que eu levantei a minha mão para eles, para trazê-los da terra do Egito, para uma terra que eu já tinha descoberto para eles, fluindo leite e mel, que é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Lançai fora cada homem as abominações de seus olhos, e não vos corrompeis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas eles rebelaram-se contra mim e não quiseram me ouvir. Eles não lançaram cada homem as abominações de seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Então eu disse: Eu derramarei minha fúria sobre eles para concluir minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Mas eu forjei por causa do meu nome, para que não fosse poluído diante dos pagãos, no meio dos quais estavam, a cuja vista eu me fiz conhecido por eles, trazendo-os para fora da terra do Egito. Portanto, eu os fiz sair da terra do Egito e os trouxe ao deserto. E eu dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, se um homem cumprir, ele viverá neles. Além disso, eu também lhes dei os meus shabates para serem um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Eles não andaram nos meus estatutos e desprezaram os meus juízos. O que, se um homem o fizer, ele viverá neles. E os meus shabates poluíram grandemente. Então eu disse que derramaria minha fúria sobre eles no deserto para os consumir. Mas eu forjei por causa do meu nome, para que este não fosse poluído diante dos pagãos, a cuja vista eu os trouxe para fora. Ainda assim, eu também levantei a minha mão para eles no deserto, para que eu não os trouxesse para a terra que eu lhes tinha dado, fluindo leite e mel, que é a glória de todas as terras. Porque eles desprezaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, mas poluíram os meus shabates, porque o seu coração ia após os seus ídolos. Todavia, meu olho lhes poupou de destruí-los, nem fiz um fim deles no deserto. Mas eu disse aos seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem observais os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. E santificai os meus shabates, e eles serão um sinal entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Porém, os filhos se rebelaram contra mim, e eles não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os executar, o que, se um homem o fizer, ele viverá neles. Eles poluíram os meus shabates, então eu disse que derramaria minha fúria sobre eles para cumprir minha ira contra eles no deserto.
Todavia, eu tirei a minha mão e forjei por causa do meu nome, para que não fosse poluído à vista dos pagãos, a cuja vista eu os trouxe adiante. Eu também levantei minha mão para eles no deserto, para que eu os espalhasse entre os pagãos e os dispersasse pelas nações. Porque eles não haviam executado os meus juízos, mas desprezado os meus estatutos e poluído os meus shabates, e os seus olhos estavam atrás dos ídolos de seus pais. Portanto, eu dei-lhes também estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver, e eu os poluí em seus próprios dons, nos quais eles faziam passar pelo fogo tudo que abre o útero, para que eu pudesse fazê-los desolados, para que no fim eles pudessem saber que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fala à casa de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ainda assim, nisto vossos pais me blasfemaram, e nisso eles cometeram transgressão contra mim. Pois quando eu os trouxe para a terra pela qual eu levantei a minha mão, para dá-la a eles, então eles viram toda a alta colina e todas as árvores espessas, e eles ofereceram ali os seus sacrifícios e lá apresentaram a provocação das suas ofertas. Ali também eles fizeram seu doce sabor e ali derramaram as suas ofertas de bebidas. Então eu lhes disse: o que é o alto lugar para onde vós ides? E seu nome é chamado de Bamá até este dia. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: vós estáis poluídos segundo a maneira de vossos pais? E cometeste prostituição segundo suas abominações? Pois quando ofereceis os vossos dons e fazeis vossos filhos passarem pelo fogo, poluís a vós mesmos com todos os vossos ídolos até este dia. E eu serei inquirido por vós, ó casa de Israel. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não serei inquirido por vós. E aquilo que vem à vossa mente, de modo algum sucederá, isto que dizei: nós seremos como os pagãos, como as outras famílias das nações, para servir a madeira e a pedra. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente que com mão poderosa e com braço estendido e com a fúria derramada, eu governarei sobre eles. E eu vos trarei para fora dos povos, e vos ajuntarei fora das terras nas quais estáis espalhados, com mão poderosa e com braço estendido e com fúria derramada. E eu vos trarei para dentro do deserto do povo, e ali eu pleitearei convosco face a face. Como eu pleiteei com vossos pais no deserto na terra do Egito, assim eu pleitearei convosco, diz o Senhor Deus. E eu vos farei passar debaixo da vara, e eu vou trazê-los para o vínculo do pacto. E eu purgarei dentre vós os rebeldes e aqueles que transgridem contra mim. Eu os trarei adiante para fora da nação onde eles permanecem temporariamente, e eles não entrarão na terra de Israel, e vós sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: se a mim não me ouvirdes, de hoje em diante, ide cada um atrás dos seus ídolos e sirva-os. Mas não poluís mais o meu santo nome com vossos presentes e com vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte da altura de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, todos eles na terra. Ali eu os aceitarei e requererei vossas ofertas e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. E eu vos aceitarei com vosso doce cheiro, quando eu vos trouxer para fora dos povos e vos ajuntar fora das nações por onde estiveres espalhados, e eu serei santificado em vós diante dos pagãos. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu trouxer para dentro da terra de Israel, na terra pela qual eu levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. E ali vos lembrarei de vossos caminhos,
e de todos os vossos feitos com que fostes contaminados, e detestareis a vós mesmos, a vossa própria vista, por todos os males que cometestes. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver forjado para convosco por causa do meu nome. Não de acordo com os vossos caminhos perversos, nem de acordo com as vossas ações corruptas, ó vós, casa de Israel, diz o Senhor Deus. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, coloca a tua face em direção ao sul e derrama a tua palavra em direção ao sul, e profetiza contra a floresta do campo do sul. E dize à floresta do sul: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu acenderei um fogo em ti, e ele devorará toda árvore verde em ti e toda árvore seca. A chama flamejante não se apagará, e todas as faces do sul ao norte se queimarão lá. E toda a carne verá que eu, o Senhor, o acendi. Isso não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim: ele não fala parábolas? Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books no Brasil. Mais um dia cumprimos a nossa leitura bíblica. E para nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas, eu só peço para você deixar o seu like nesse vídeo. Nossas leituras são postadas de segunda a sábado, às 4 horas da manhã. O domingo é um dia livre, e você pode fazer a sua leitura de sábado no domingo, ou então usar o domingo para colocar a sua leitura em dia, ou até mesmo para refletir sobre toda aquela leitura que você fez ao longo da semana. Nosso planejamento é de fazer a leitura bíblica completa em um ano. E se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura junto conosco, faça o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E para ser notificado todos os dias quando uma nova leitura for postada, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ah, e você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links também estão na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.